O mundo corporativo, um palco de inovações e ambições, muitas vezes esconde em suas sombras histórias de ganância e traição. Escândalos empresariais, como tsunamis financeiros, varrem mercados, derrubam impérios e destroem reputações, deixando um rastro de devastação que afeta milhões de vidas. Hoje, mergulharemos em uma dessas narrativas, desvendando as camadas de um mistério que abalou as fundações de um gigante global. No centro deste universo estava a Ethel Corp, uma empresa cujo nome era sinônimo de excelência e progresso. Com sede em uma metrópole global cintilante, seus arranha-céus dominavam o horizonte, um testamento de seu poder e influência. A Ethel não era apenas uma empresa, era um símbolo, um farol de inovação que guiava o mercado e inspirava legiões de admiradores. Seu CEO, Arthur Vance, era a personificação desse sucesso. Carismático, visionário e amado pelo público, Arthur era um mestre na arte de inspirar confiança. Seus discursos eram lendários, suas estratégias audaciosas. Para ele, a Ethel era mais que um negócio. Era um legado familiar a ser preservado e expandido a qualquer custo. Um império a ser governado com mão de ferro, mas com um sorriso acolhedor. Contudo, nem todo o brilho dourado é ouro puro. Nos corredores da Ethel, uma analista financeira talentosa e com um forte senso de justiça começava a sentir o peso de uma sombra crescente. Sofia Mendes, com seus 20 e poucos anos, tinha uma motivação que ia além das planilhas e dos lucros. Honrar a memória de seu pai, um ex-funcionário da Ethel, que ela acreditava ter morrido em um trágico acidente. Sofia era meticulosa, sua mente afiada como um bisturi. E foi essa precisão que a levou a notar as primeiras rachaduras na fachada impecável da Ethel. Tudo começou com inconsistências sutis, desvios quase imperceptíveis nos relatórios financeiros. Pequenos números que não se encaixavam, projeções otimistas demais para serem verdade, balanços que pareciam harmoniosos à primeira vista, mas que, sob um olhar mais atento, revelavam uma desafinação. A princípio, Sofia os considerou acidentes, erros humanos em um mar de dados. Mas a frequência e a natureza desses erros despertaram sua curiosidade. Uma semente de dúvida foi plantada em sua mente, regada pela inquietude. A cultura da Ethel era de pressão implacável por resultados. A lealdade cega era uma virtude, e questionar a liderança era um tabu. Era um ambiente onde a verdade era maleável, adaptável às necessidades do momento, e onde o sucesso justificava qualquer meio. Sofia sentia essa pressão, mas seu senso de integridade era mais forte. Seu mentor, um colega mais velho e experiente, que havia visto muitas coisas na Ethel, percebeu sua inquietação. Ele a alertou, com um olhar cansado, sobre os perigos de olhar demais, de cavar onde não se devia. Alguns segredos são melhor deixados enterrados, Sofia. Ele sussurrou um dia. Sua voz carregada de um aviso velado que Sofia, em sua inocência, ainda não compreendia completamente. Apesar do aviso, a inquietação de Sofia crescia. As inconsistências se tornavam mais evidentes, os padrões mais perturbadores. Uma noite, enquanto vasculhava arquivos antigos da empresa em busca de um dado específico, ela se deparou com um documento criptografado. A curiosidade a impulsionou a tentar decifrá-lo. Após horas de tentativa e erro, as letras e números se reorganizaram, revelando um nome familiar, um nome que fez seu coração parar. O nome de seu pai. Ela pensava que ele havia morrido em um acidente, mas o que aquele documento significava? Por que o nome dele estava ali, em um arquivo tão protegido? A descoberta foi um choque elétrico, uma revelação que mudou tudo. Seu pai, sua memória, estavam intrinsecamente ligados a segredos que a Ethel guardava às 7 chaves. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A revelação do nome de seu pai no documento criptografado
acendeu uma chama inextinguível em Sofia. Aquilo não era mais apenas uma investigação sobre inconsistências financeiras. Era uma busca pessoal, um mergulho nas profundezas de um mistério que tocava seu passado mais íntimo. Determinada a desvendar a verdade por trás daquele arquivo e do suposto acidente de seu pai, Sofia aprofundou sua investigação, tornando-se uma sombra nos corredores da Ethel. Ela começou a seguir o rastro digital das transações, utilizando suas habilidades analíticas para mapear uma rede complexa e obscura de movimentações financeiras que se estendia muito além das fronteiras da empresa. Quanto mais ela cavava, mais a teia de mentiras se revelava, mostrando um padrão de desvio de fundos e manipulação de resultados. Enquanto Sofia mergulhava no submundo financeiro da Ethel, um olhar para o passado de Arthur Vance revelava como ele havia consolidado seu poder. Arthur, um homem de ambição ilimitada, não hesitou em usar métodos questionáveis para subir ao topo. Flashbacks mostravam reuniões secretas, acordos nebulosos e a gradual manipulação de informações para inflar o valor da empresa. Ele era um mestre na arte da persuasão e da dissimulação, convencendo investidores e o público de que a Ethel era uma fortaleza inabalável de prosperidade. O brilho de seu carisma encobria uma traição silenciosa, uma engenharia financeira fraudulenta que pouco a pouco drenava a integridade da corporação. Ele orquestrava a inflação artificial dos lucros, a maquiagem dos balanços e a criação de subsidiárias fantasmas, tudo para enganar o mercado e manter a ilusão de um crescimento exponencial. O dilema de Sofia era excruciante. Cada nova descoberta pesava sobre sua consciência. Continuar investigando significava arriscar não apenas sua carreira na Ethel, mas talvez sua própria segurança. O aviso de seu mentor ecoava em sua mente, mas a memória de seu pai e o desejo de justiça eram mais fortes. Ignorar tudo o que havia descoberto seria uma traição a si mesma e a busca pela verdade. Ela sentia o peso da culpa por cada dia que passava sem agir, mas o medo do desconhecido era paralisante. Arthur, por sua vez, vivia em um purgatório particular. Apesar de sua fachada imperturbável, havia momentos de dúvida e arrependimento que o assaltavam nas horas mais silenciosas da noite. Ele via a Ethel, o império que seu pai havia construído e que ele havia expandido, transformando-se em uma casa de cartas. Contudo, esses lampejos de consciência eram rapidamente suprimidos pela ambição voraz e pelo medo de perder tudo. A imagem do fracasso era uma ameaça maior do que qualquer princípio moral. Em casa, a esposa de Arthur começava a notar a mudança em seu comportamento. Ele estava distante, absorto em pensamentos, e seu sorriso, antes tão genuíno, agora parecia uma máscara. As longas horas no escritório, as ligações noturnas e a tensão constante em seus ombros não passavam despercebidas. Ela sentia que havia uma barreira crescente entre eles, um segredo pesado que ele carregava sozinho. A conexão de Sofia com a Ethel era mais profunda do que muitos imaginavam. Seu pai, um homem íntegro e dedicado, havia sido demitido da empresa sob circunstâncias misteriosas anos atrás, pouco antes de seu acidente. A família de Sofia sempre aceitou a versão oficial, mas agora, com o nome dele no documento criptografado, Sofia suspeitava que a demissão e o acidente estavam intrinsecamente ligados às fraudes que ela estava desvendando. A investigação de Sofia não passou despercebida por muito tempo. Uma noite, ao retornar para seu apartamento, ela encontrou-lhe um bilhete anônimo, cuidadosamente colocado sob sua porta. A mensagem era curta e direta. Pare de procurar. É para o seu próprio bem. A primeira ameaça velada, um aviso frio que fez um arrepio percorrer sua espinha. Alguém sabia o que ela estava fazendo. Alguém a estava observando. O medo se misturava à raiva. O bilhete só reforçou sua convicção de que estava no caminho certo. Ela releu o documento criptografado, as palavras de seu mentor e a data do acidente de seu pai. Uma terrível verdade começou a se formar em sua mente.
O acidente pode não ter sido um acidente. Pode ter sido intencional, uma forma brutal de silenciar alguém que estava perto demais de expor a verdade da Ethel. O nome de seu pai no arquivo não era apenas uma coincidência. Era uma peça-chave de um quebra-cabeça sombrio. A escalada da tensão era palpável. Sofia sentia-se um alvo, cada passo monitorado, cada e-mail lido. O anonimato das ameaças iniciais transformou-se em uma vigilância sutil, mas constante. Nos corredores da Ethel, os olhares de seus colegas, antes amigáveis, agora carregavam uma mistura de curiosidade e receio. Ela tentou buscar aliados, abordando alguns colegas de confiança com suas descobertas preliminares, mas a lealdade a Arthur Vance era uma força quase religiosa na empresa. O carisma do CEO, aliado à promessa de ascensão e prosperidade, cegava a muitos. Aqueles que ousavam questionar eram rapidamente marginalizados, ou pior, desapareciam discretamente da folha de pagamento. O mentor de Sofia, com sua sabedoria cansada, apenas balançava a cabeça, um aviso silencioso de que ela estava se aventurando em um território perigoso demais para ser explorado sem consequências. Impulsionada pela memória de seu pai e pela crescente convicção de que a Ethel era um poço de corrupção, Sofia decidiu confrontar Arthur diretamente. Ela marcou uma reunião, preparando-se meticulosamente, reunindo as evidências que tinha, mesmo que ainda fossem fragmentadas. Na sala de reuniões luxuosa, com a vista panorâmica da cidade, Sofia apresentou suas preocupações, a voz firme apesar do tremor interno. Arthur a ouviu com uma calma perturbadora, seu rosto impassível. Quando ela terminou, ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Com uma astúcia digna de um predador, ele descredibilizou cada ponto, transformando as inconsistências em erros de interpretação de Sofia, as transações obscuras em movimentos estratégicos confidenciais da empresa. Ele a acusou de insubordinação e de espalhar boatos infundados, minando sua credibilidade publicamente na frente de outros executivos que ele havia estrategicamente convocado para a reunião. Sofia saiu da sala humilhada, mas não derrotada. A confrontação apenas solidificou sua determinação. A Ethel, sob a batuta de Arthur, exercia um controle quase absoluto sobre a narrativa pública. Qualquer rumor negativo era rapidamente sufocado, transformado em notícias falsas ou ataques de concorrentes invejosos. A mídia, muitas vezes seduzida pelos anúncios e pela influência da gigante corporativa, ecoava a versão oficial, silenciando qualquer voz dissonante. Sofia percebeu que precisaria de mais do que apenas fatos. Precisaria de uma prova irrefutável que pudesse romper essa barreira de desinformação. A cada dia, a imagem de seu pai se tornava mais clara em sua mente. Ela não estava apenas investigando uma fraude. Estava reabilitando a memória de um homem. A revelação de que ele estava perto de expor as fraudes da Ethel antes de sua morte, antes do suposto acidente, era um fardo pesado. Ele não havia morrido em vão. Sofia era a continuação de sua luta. Arthur, por sua vez, intensificou suas táticas de intimidação. Ele não podia permitir que Sofia continuasse. Primeiro, ele tentou comprá-la. Uma oferta generosa de promoção e um aumento salarial substancial, com a condição implícita de que ela esquecesse suas investigações. Sofia recusou, a dignidade intacta. A recusa foi seguida por ameaças sutis, referências veladas à segurança de sua família, ao futuro de sua carreira, se ela persistisse em sua obsessão. A pressão sobre Sofia era imensa. Ela começou a duvidar de sua própria sanidade, questionando se estava imaginando coisas, se a dor da perda de seu pai estava distorcendo sua percepção. Mas a memória dele, a imagem de seu rosto sério e íntegro, a impulsionava. Ela não podia desistir. Sua própria família, ciente de sua crescente obsessão e do perigo que ela parecia atrair, implorava para que ela parasse. Não vale a pena, Sofia,
dizia sua mãe com os olhos marejados de preocupação. Deixe isso para lá, por favor. Estamos com medo por você. O amor e o medo em suas vozes eram quase tão difíceis de suportar quanto as ameaças de Arthur, mas a convicção de Sofia era inabalável. Ela não podia viver com a culpa de saber e não agir. Em uma noite, vasculhando os poucos pertences de seu pai que havia guardado, Sofia encontrou uma caixa antiga escondida no fundo de um armário. Dentro, entre cartas e fotografias, havia um diário de capa de couro. Não era um diário comum. Suas páginas estavam cheias de anotações codificadas, símbolos estranhos e referências a datas e números que não faziam sentido à primeira vista. No canto de uma das páginas, um termo chamou sua atenção, escrito de forma mais explícita: Projeto Secreto Ethel. A descoberta foi um choque. Uma nova peça no quebra-cabeça, que prometia revelar a verdadeira extensão da escuridão que envolvia a empresa, e talvez a verdade por trás da morte de seu pai. Este diário era a chave. A decodificação do diário do pai de Sofia tornou-se sua nova obsessão. Noites e dias se misturavam enquanto ela mergulhava nas anotações enigmáticas, comparando símbolos, testando algoritmos rudimentares que seu pai, um homem de mente brilhante e metódica, poderia ter usado. Lentamente, dolorosamente, as palavras começaram a se materializar, formando frases, depois parágrafos. O projeto secreto Ethel não era um projeto de desenvolvimento de produto ou uma nova estratégia de mercado, como ela inicialmente supôs. Era um esquema de lavagem de dinheiro de proporções colossais, uma teia intrincada que se estendia por continentes, envolvendo bancos offshore, empresas de fachada e transações financeiras fraudulentas em escala global. O choque foi imenso. A Ethel Corp, o império que parecia intocável, era, na verdade, o centro de uma operação criminosa internacional. E o envolvimento não se limitava a Arthur Vance e seus executivos de confiança. O diário revelava o nome de figuras poderosas, políticos influentes, empresários de renome e até mesmo membros de organizações obscuras, cujas identidades Sofia mal podia conceber. A teia de corrupção se estendia muito além das paredes da Ethel, um polvo com tentáculos apertando a garganta da economia global. A motivação de Arthur para o Projeto Sombra, como seu pai o havia apelidado em algumas passagens do diário, não era apenas a ganância pura e simples, embora essa fosse uma parte inegável. Era também um desejo insaciável de controle e poder absoluto. Ele não queria apenas ser rico, queria ser invencível, capaz de mover as peças do xadrez global a seu bel prazer. O esquema não era apenas para desviar fundos, mas para criar uma rede de dependência e chantagem, onde Arthur detinha as rédeas de um poder incalculável sobre todos os envolvidos. O diário detalhava como ele havia construído essa rede, usando informações comprometedoras para coagir e controlar seus cúmplices, garantindo sua lealdade através do medo. Paradoxalmente, Arthur, o arquiteto dessa complexa estrutura de poder, tinha suas próprias vulnerabilidades. O diário indicava que ele temia que o projeto fosse exposto, não pela perda financeira, mas pela humilhação, pela queda de seu império e pela perda de seu status. A verdade sobre o Projeto Sombra derrubaria não apenas a Ethel, mas também a fachada de sua própria invencibilidade. Sua relação com seus cúmplices era, portanto, uma parceria instável, baseada em medo e chantagem mútua. Eles o temiam, mas ele também estava ciente de que, se um deles caísse, todos poderiam ser arrastados para o abismo. Sofia agora precisava de mais do que o diário. Precisava de provas concretas, irrefutáveis, que pudessem ser apresentadas a autoridades que não pudessem ser compradas ou intimidadas. O diário fornecia o mapa, mas ela precisava encontrar o tesouro. Enquanto Sofia mergulhava ainda mais fundo na escuridão, a esposa de Arthur, em sua própria casa, começava a desvendar a verdade sobre o marido. Comportamentos estranhos,
chamadas telefônicas secretas, documentos escondidos que ela ocasionalmente encontrava. Uma noite, vasculhando o escritório de Arthur em busca de um documento fiscal, ela encontrou uma pasta escondida com extratos bancários de contas em paraísos fiscais e correspondências codificadas com nomes que ela não reconhecia. O choque foi devastador. Seu marido, o homem que ela amava, era um criminoso. O sacrifício necessário para Sofia obter a prova final parecia ser sua própria segurança. Ela sabia que estava se aproximando demais, que a cada passo ela ficava mais visível, mais vulnerável. Mas a memória de seu pai, cujo nome estava sendo limpo a cada nova descoberta, e a magnitude da injustiça que o Projeto Sombra representava, a impulsionavam. Ela precisava de algo que conectasse Arthur diretamente a uma transação inegável, algo que não pudesse ser desmentido. E então, decifrando uma última série de anotações complexas no diário, Sofia descobriu. Arthur estava planejando uma grande transação financeira, uma manobra final que consolidaria seu poder e fecharia o círculo do Projeto Sombra. Seria uma transferência maciça de fundos, o ato final de uma complexa operação de lavagem de dinheiro, que ocorreria em poucas semanas. Essa transação poderia selar seu poder para sempre, tornando-o praticamente intocável. Ou, se exposta no momento certo, poderia ser a prova irrefutável que Sofia precisava para derrubar todo o esquema, expondo Arthur e seus cúmplices de uma vez por todas. O relógio estava correndo. A corrida contra o tempo era um fardo pesado sobre os ombros de Sofia. Cada tic-tac do relógio parecia ecoar a urgência da situação, a iminência da transação final, que poderia selar o destino de Arthur Vance e do Projeto Sombra para sempre. Ela sabia que tinha que agir antes que essa manobra final fosse concluída, antes que Arthur se tornasse verdadeiramente intocável. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada com o medo e uma determinação férrea. A decisão foi tomada. Sofia vazaria as informações. Não havia outro caminho. Ela não podia confiar apenas nas autoridades, pois sabia que a teia de Arthur era vasta e poderosa. A imprensa, com sua capacidade de catalisar a opinião pública e forçar ações, seria sua aliada mais potente. No entanto, o processo não seria simples. Ela enfrentou obstáculos em cada etapa, desde jornalistas céticos que temiam a retaliação da Ethel, até a dificuldade de proteger suas fontes e a si mesma. Mas, armada com o diário de seu pai e as provas que havia meticulosamente reunido, Sofia persistiu, sua voz se tornando mais forte a cada recusa, a cada porta fechada. Finalmente, um jornalista investigativo, com uma reputação de coragem e integridade, concordou em ouvir. As horas que se seguiram foram um turbilhão de revelações, com Sofia apresentando os documentos, os extratos, as anotações codificadas e a história chocante por trás da fachada da Ethel Corp. O jornalista, inicialmente cético, ficou pasmo com a profundidade e a audácia do esquema. Enquanto a notícia começava a circular nos bastidores da mídia, Sofia sabia que um confronto com Arthur era inevitável. Ela o encontrou em seu escritório imponente, a poucos dias da transação fatídica. A sala, antes um símbolo de seu poder inabalável, agora parecia um palco para um drama final. "Sofia", disse Arthur, sua voz estranhamente calma, mas com um brilho gélido nos olhos. "Eu sabia que você não desistiria. Você é exatamente como seu pai." "E você, Arthur?", respondeu Sofia, sua voz firme apesar do tremor interno. "É exatamente como eu temia. Um criminoso por trás de um terno impecável." A discussão que se seguiu foi uma torrente de acusações e defesas. Sofia expôs as provas, os nomes, o escopo da lavagem de dinheiro. Arthur, por sua vez, tentou descreditar, manipular e, por fim, ameaçar. Ele falou sobre seu legado, a pressão de manter um império, a necessidade de fazer o que deve ser feito para sobreviver no topo. Mas Sofia não cedeu.
Ela falou sobre a ética, a justiça e a memória de seu pai, cujo nome ele havia manchado. As motivações de ambos estavam nuas, expostas na tensão palpável do ambiente. Arthur, em um momento de desespero, tentou oferecer-lhe uma fortuna para seu silêncio, para esquecer tudo. Sofia recusou, com um olhar de desdém que abalou a confiança de Arthur. A queda do Império Ethel foi meteórica e brutal. As notícias da fraude se espalharam como um incêndio incontrolável. Manchetes chocantes estamparam jornais e portais de notícias, enquanto analistas de mercado e autoridades governamentais entravam em pânico. O valor das ações da Ethel despencou, investidores retiraram seus fundos em massa, e a empresa, antes um colosso, começou a ruir sob o peso da verdade. A Ethel Corp, símbolo de inovação, tornava-se agora um sinônimo de corrupção. A reação de Arthur foi uma montanha-russa de emoções. Desespero e negação inicial deram lugar a uma raiva contida, enquanto ele via seu império se desintegrar. Ele tentou desesperadamente controlar a narrativa, emitindo comunicados de imprensa vazios e ameaçando processos. Mas era tarde demais. As evidências eram esmagadoras, e a credibilidade de Sofia, embora questionada por alguns, era validada pela rápida ação das autoridades. A justiça começou a agir com uma velocidade surpreendente. Investigações foram abertas em múltiplas jurisdições, ordens de prisão foram emitidas e o desmantelamento da vasta rede de corrupção de Arthur começou. Os cúmplices, um a um, foram sendo identificados e capturados, alguns tentando negociar delações, outros fugindo. O público reagiu com choque e indignação. Como um ícone como Arthur Vance e uma empresa tão respeitada como a Ethel poderiam ter escondido tal podridão por tanto tempo? A queda de Arthur foi um espetáculo público, um lembrete sombrio de que nem todo brilho é ouro. No dia da transação final que Arthur esperava que o tornasse intocável, a intervenção das autoridades foi decisiva. A transação foi interrompida, o esquema desmascarado antes de sua conclusão. Mas, no caos que se seguiu, em meio a mandados de prisão e a confiscação de bens, Arthur Vance conseguiu escapar. O rastro de sua fuga era frio, deixando um rastro de dúvida sobre seu paradeiro, e um ar de incerteza sobre o capítulo final dessa saga. Ele havia desaparecido, mas o mundo jamais esqueceria o homem que um dia foi Arthur Vance. As consequências do escândalo Ethel reverberaram por todo o mercado financeiro global. A empresa, outrora um pilar de estabilidade e inovação, foi desmantelada. Seus ativos foram congelados, suas operações suspensas, e a marca, antes sinônimo de sucesso, tornou-se um epitáfio de ganância corporativa. A reestruturação foi inevitável, mas levaria anos para que qualquer vestígio de confiança pudesse ser restaurado, se é que algum dia seria. O mercado, abalado pela revelação de uma fraude de tamanha magnitude, entrou em um lento e doloroso processo de recuperação, com novas regulamentações e uma vigilância mais rigorosa sendo implementadas para evitar que tal catástrofe se repetisse. Era um lembrete vívido de que a integridade era a base de qualquer sistema. O destino de Arthur Vance permaneceu um mistério por meses. Rumores circulavam sobre seu paradeiro. Alguns diziam que ele havia fugido para um paraíso fiscal remoto, outros que vivia sob uma identidade falsa em alguma metrópole distante. A verdade veio à tona abruptamente quando ele foi localizado e preso em uma pequena ilha no Pacífico, vivendo uma vida de reclusão e paranoia. Seu julgamento foi um espetáculo midiático, revelando mais detalhes sórdidos do projeto Sombra e a extensão de sua manipulação. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, suas riquezas confiscadas e seu legado, para sempre manchado. A imagem do CEO carismático foi substituída pela de um homem quebrado, cujas ambições o levaram à ruína. Sofia, por sua vez, emergiu da batalha como uma heroína. Seu nome estava em todos os jornais,
sua coragem e determinação elogiadas em fóruns de ética corporativa e em salas de aula de universidades. Ela foi procurada por inúmeras empresas e organizações que buscavam sua expertise em conformidade e integridade. No entanto, a vitória não veio sem cicatrizes. As noites insones, o medo constante e a pressão de carregar o peso da verdade deixaram marcas profundas. Ela havia ganhado, mas a luta havia cobrado seu preço. A redenção da memória de seu pai foi, talvez, sua maior recompensa. O diário, as anotações, as evidências que ele havia coletado antes de sua morte, tudo foi apresentado publicamente. Seu nome, antes associado a uma demissão misteriosa, foi limpo, sua integridade restaurada. Ele foi reconhecido como um denunciante, um homem que tentou expor a verdade, pagando o preço máximo por isso. Sofia sentiu uma paz que há muito não conhecia, sabendo que havia cumprido sua promessa e honrado o legado de seu pai. O futuro de Sofia estava aberto, mas ela sabia que não poderia mais ignorar o chamado por justiça. Ela recusou ofertas lucrativas em grandes corporações, optando por um caminho diferente. Aceitou um cargo em uma organização internacional dedicada à luta contra a corrupção corporativa, usando sua experiência e conhecimento para defender outros que, como seu pai, se viam contra gigantes. Ela se tornou uma voz poderosa pela transparência e ética, uma defensora incansável da verdade. A lição aprendida com o escândalo Ethel foi gravada a ferro e fogo na consciência corporativa global. A importância da ética, da transparência e da vigilância tornou-se um mantra. Empresas revisaram suas políticas, investidores exigiram maior responsabilidade e governos fortaleceram suas regulamentações. O impacto duradouro do caso Ethel redefiniu a forma como as empresas eram vistas e reguladas, um testemunho sombrio do poder da ganância e da resiliência da verdade. No final, Sofia encontrou não apenas paz, mas um propósito renovado. A memória de seu pai foi honrada, seu nome resgatado do esquecimento. O mercado, embora ferido, começou a se reconstruir com base em fundamentos mais sólidos. E a mensagem final ecoava em cada canto do mundo corporativo. A verdade, por mais que tentem suprimi-la, sempre encontra um caminho, e a justiça, por mais lenta que seja sua marcha, inevitavelmente prevalece. O legado de Arthur Vance foi um aviso, mas o de Sofia Mendes e seu pai, uma inspiração.